Olá, boa noite. Estamos começando a primeira live de uma série que a gente vai fazer de conversas com Soraya Jorge sobre o movimento autêntico. Estou esperando ela entrar para chamar. Boa noite, todo mundo que está chegando. Oiê, Oiê. me escuta direitinho? Escuto direitinho. E você me Ó, escuta? Me vê? perfeitamente, perfeitamente. Que ótimo. Vamos começar. Meu nome é Vamos Conrado começar. Falbo, eu sou artista, professor, pesquisador, sou também facilitador de movimento autêntico em formação. Eu me dedico a essa prática do movimento autêntico há quantos anos, Soraya? Desde 2012, vai fazer 9 anos. Uau! E, e é isso, estou aqui me dedicando ao movimento autêntico, estou sempre interessado em saber mais coisas e praticar cada vez mais. Estou vendo pessoas queridas aqui chegando. E a minha primeira pergunta para você, Soraya, é: quem é você hoje? Como é que você se apresenta hoje? Hum. Eu sou um ser em metamorfose ambulante. Se eu tivesse que dançar de novo Raul Seixas, metamorfose ambulante, querendo abrir meus poros para me conectar mais ainda com o planeta, para descobrir dias que é possível morrer e renascer nessa estrutura civilizatória tão dura, tão hierárquica, autoritária que vivemos, onde o corpo é totalmente colocado do lado de fora e considerado nada. Uhum. E eu sou uma nadadora do mar e principalmente quase que 24 horas por dia, facilitadora e movedora do movimento autêntico, que é isso que eu hoje faço e me dedico completamente para isso. Testemunha também, né? Isso, facilitadora, e eu botei a facilitadora como testemunha, né? Mas é isso, movedora e testemunha. Hoje eu acho que não consigo ver mais essa diferença. Não tem Uhum. muito mais essa diferença. E se a gente pensar no que a criadora do trabalho, a Janet Adler, né, fala como um processo formativo, ela inicia com a base que ela chama mesmo de um chão que é um chão, né? Que é o ground form, uma forma de chão, de assentamento, que se baseia mesmo na relação movedor-testemunha. E que no fim de um processo, movedor e testemunha são a mesma coisa, em você, corporificado, encarnado, né? Uhum. Então, não que você não tenha momentos onde você esteja mais movedora, um outro momento que você esteja mais testemunha, né, que esse movimento, mas que essa dualidade inicial, ela desaparece porque eu encarno, corporifico as duas, né? E Uhum. nelas as muitas outras, né? Que a gente vai descobrindo junto. E aí você já entrou nos meandros do movimento autêntico. Como você apresentaria essa prática do movimento autêntico agora, nesse momento, assim, de improviso, para uma pessoa que nunca ouviu falar nessa prática? Esse é o grande desafio, né? Voltar a casar com namorar, né? Namorar a prática.
E hoje eu peguei um livro da Janet, né? De novo, vou dizer, a criadora dessa prática, historicamente, que um dia a gente vai estar falando mais da história, mas a cada frasezinha parece que é entrar de novo na paixão pela frasezinha da simplicidade que do jeito que ela coloca. E eu acho que do jeito mais simples que eu posso dizer é que o movimento autêntico, como ela diz também, é mais uma das práticas existentes no mundo, com as suas singularidades, né, para corporificar e desenvolver a consciência. E a consciência aí com C maiúsculo, como awareness, uma palavra em inglês, que fala de uma consciência, não só uma consciência reflexiva, como a gente tem muito no Brasil, porque a gente não tem diferenciação de palavras para consciência, né? Nesse desenvolvimento de uma consciência encarnada. Aí o que eu posso dizer de um jeito simples, né? No sentido de pesquisa, de investigação, de olhar, de dar um tempo para si, para observar o seu mover, como você observa o seu mover, que é o se testemunhar, e falar a experiência, né? Manusear a vibração das palavras que falem a experiência e não só o sobre a experiência. Então, é uma prática do movimento, é uma prática do testemunho, que é observar o que acontece no movimento, as relações que acontecem e a relação com a palavra. É sobre também descobrir as nuances, e eu acho isso muito importante, no processo de expressar, conter e reprimir. Então, assim, essas várias qualidades desse caminho do que é expressar, o que é conter, quando eu devo expressar, qual é o momento de conter, porque é um trabalho sobre relação, que é estabelecida por um chão, né? Como eu falei, um chão de assentamento que é movedor e testemunha, mover e testemunhar a si próprio, mas ser testemunhado, né? E essa relação de ter uma testemunha e ser movedora e ser testemunhada o tempo inteiro, ela promove muitas aberturas de entendimento físico, corpóreo e também reflexivo da vida sobre relação. O movimento autêntico é sobre como as coisas me coisam. Uhum. Né? E eu gosto muito de dizer isso, porque é muito mais sobre isso do que sobre as coisas distanciadas, né? Os objetos, não. Como a cada coisa tem a sua vitalidade, tem a sua dinâmica, de tudo que vive, de tudo que nos vive, né? E do tudo que vive em volta, através de nós, né? Não sei se eu fui simples, mas é uma prática de movimento. É uma prática, eu gosto de chamar que o movimento autêntico é uma abordagem somática, né? Hoje, no mundo das somáticas, é uma abordagem somática. E nem vou entrar na diferenciação entre abordagem e educação, mas é uma abordagem somática, porque o soma tem a ver exatamente com essa tessitura entre corpo e mente, ao longo do corpo e da mente, né? E essa tessitura de um olhar de autoridade que cada pessoa tem sobre si, porque é o me observar, né? Então, é algo sobre eu me autorizar a partir das minhas próprias experiências. E, enfim, é um campo grande, mas é uma abordagem, como eu nomeio no Brasil,
uma abordagem somática do corpo, do movimento, dos vários aspectos da somática, que é motor, sensório-motor, físico, emocional, energético, cognitivo. E nesses elementos tem uma maneira específica, própria, de se contornar, de, de se contornar. É um sistema que se contorna, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco também dessa relação, dessas duas funções, né, que existem nessa prática, nessa ground form do movimento autêntico, né? O movedor ou movedora e a testemunha. E tem a ver com testemunhar-se, né? Eu, como movedor, me testemunho também e sou acompanhado por uma outra pessoa que desempenha o papel de testemunha. Queria que você falasse um pouco sobre essas duas funções e como elas vão se relacionando na prática mesmo, né, dessa disciplina. O movedor, a movedora, o movedore, né? Tentando encontrar todos os pronomes desse momento, na presença de uma testemunha externa que já tem uma prática, que já tem um caminho no movimento e facilita um espaço de pesquisa para o movedor, para a movedora, essa movedora fecha os olhos para fazer uma escuta dos seus próprios impulsos de movimento. O que me move? Começar a descobrir o que me move. O fechamento dos olhos é para que eu possa adentrar, decantar outros sentidos no corpo, abrir outros sentidos. E eu acho que nesse momento pandêmico de muita tela, ter a oportunidade de fechar os olhos é maravilhoso. Uma prática de movimento que eu posso fechar os olhos, porque tem alguém que é uma testemunha externa, de olhos abertos, me testemunhando. Esse processo da movedora, vou usar o feminino aqui, é um processo de ir descobrindo mesmo o que move, como eu movo o que me move, e durante o processo também modulando, tendo escolhas. Ao poder ter mais consciência, ter mais escolha do quanto expressar, do quanto conter e daquilo que fica às vezes reprimido. Uhum. Isso acontece num campo porque tem uma testemunha externa com uma prática. E essa testemunha externa, que já tem a sua movedora encarnada internamente, é movida pelo movedor, né? Pela movedora. E nesse campo, ela tem uma função muito singular da prática, importante, que é se apropriar das próprias legendas que ela deposita na movedora, se apropriar dos julgamentos, das projeções, e não depositar na movedora essas projeções, interpretações, legendas, do que nos provoca o outro. Saber que me afeta, saber que eu, enquanto testemunha, sou afetada pela movedora, mas ter responsabilidade por isso e não projetar na movedora histórias próprias. Muitas histórias podem ser comuns, mas eu parto do princípio de que eu crio um espaço para que a movedora possa usufruir de mover sem saber muito rapidamente o que está fazendo. Porque não me interessa, interessa muito mais eu ter uma relação sensória, física, de entendimento do corpo. Né? Então, Esse a movedora... esse aspecto é Pode muito falar.
né, de que é uma pesquisa, não é uma, a gente não tem além da prática em si, não existe um objetivo que eu quero atingir, né? É sempre uma pesquisa, é sempre um movimento de abrir a percepção para o que está acontecendo naquele momento, né? Em vez de ter um objetivo fixo que eu quero chegar lá o tempo todo. Só lembrando bem rápido, fazendo um pequeno parênteses, que as pessoas que estão assistindo podem fazer perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas para a Soraya, podem fazer aqui que eu vou lendo, vou botar meus óculos para ler melhor. E a gente tem esse espaço para vocês poderem perguntar também. Vai lá, Soraya. É porque você fala de algo importante de não ter um objetivo específico, e sim o objetivo, se tem um foco e não um objetivo, né? Uhum, É um foco de atenção, é fechar os meus olhos e observar o que está me movendo, que impulsos. No primeiro instante pode ser que eu não entenda e qual impulso eu quero seguir, mas aos poucos eu vou tendo essa habilidade de escolher ou então de pausar até que eu seja escolhida, movida por um impulso. uhum, E me lembra quando você fala isso, que no movimento autêntico a gente não tem música uhum, e não tem um convite específico de mova sua articulação, ou mova sua emoção, ou mova. Não. Né? A gente conversa um pouco antes, isso cria um campo, e poderia também não conversar, porque tem momentos que a gente chega na prática e vai direto para a prática, sem conversa, entra inclusive às vezes uma proposta de chegar no silêncio, né? A gente uhum, chega no silêncio e entra na prática, para que as coisas que estejam ali não se dispersem em conversas, né? Que eu possa concentrar mais ainda um foco. E isso não tem um convite específico, né? E tem uma frase que eu adoro fazer, que é: o que que eu faço comigo quando ninguém me diz o que eu tenho que fazer? Eu Eu falo acho essa. muito nas práticas. Eu tenho, né, você sabe que eu tenho essa vida toda, né, dedicada à improvisação artística, e eu costumo falar nas oficinas que é essa pergunta, né, o que é que eu faço quando nada é obrigatório e nada é proibido? Pode tudo, mas quando tem essa liberdade toda, como é que eu, né, o que é que eu quero de verdade, né? E isso exige de um jeito ou de outro, isso exige um autoexame, né? E uma abertura da percepção mesmo, né? O que é que eu vou querer fazer nesse momento, né? Já que eu posso tudo, nada é proibido, nada é obrigatório, como é que eu vou lidar com essa liberdade? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Exatamente. Mas com esse pode tudo com cuidado, né? Sim, Porque sim, sim. a relação do cuidado é importante, né? Tem um monte de gentinha linda entrando aqui. A Deia, um beijo. A Ângela Navarro. Tem algumas Tem pessoas muita que. gente querida, O muita gente querida, Guto. muitos já praticantes, pessoas muito queridas e muitos já que já estão com a gente nessa estrada da prática há um tempo. Barbarinha, a Silvia Jardim, que fica entrando nas lives, mas não vem mover. A Marcionília, beijo Mas para Fortaleza. tem gente do coletivo Lugar Comum aí também, Maria, Lilica, Oh, meu também. Deus, oh, assim eu mata meu coração de alegria. E Soraya, e como é que fala um pouquinho de como tem sido a experiência de Gabi, mover pelo Zoom desde o ah, início, pelo Zoom. desde o ano passado, né, com o isolamento social, a gente está fazendo os círculos pelo Zoom à distância, cada pessoa na sua casa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre
Como era a expectativa no início e como é que está sendo na prática para você? Fala um pouco sobre isso que eu acho que é importante. Acho que o movimento autêntico me ensinou e me ensina todo dia uma relação muito importante. Ai, Guto está dizendo que conseguiu chegar. Beijo, Guto. Guto é um dos parceiros MOR. Bela Carpena, né? Guto, criador comigo do CIMA, do Centro Internacional do Movimento Autêntico. Olha, primeiro momento, socorro, vamos lá, não foi? Convoquei Guto Macedo, Fernanda Eugênio, que é uma antropóloga que eu amo, de um trabalho, né, do End Lab, Bela Carpena, né, que me ajudou a organizar o processo formativo e até hoje parceirona. Fizemos uma experiência, né? Eu já fazia a experiência de mover, por viajar tanto, de fazer sessões individuais. Uhum. Inclusive, eu fazia sessões individuais com a Janet Adler, criadora do trabalho, e também fazer sessões individuais com a minha supervisora, quando eu passo a ser professora internacional, né, do movimento autêntico, da disciplina do movimento autêntico. Então, o Zoom já estava perto de mim de algum jeito. E acontece que fizemos o teste, deu certo, vamos lá. E eu estava dizendo que o movimento autêntico, ele me ensina a cada dia legitimar o que eu já conheço e, por isso, legitimar a existência do mistério e daquilo que eu não sei. Uhum. Essa borda, para mim, que pode ser desenhada inclusive no formato de um círculo, né? Que é onde eu habito esse círculo para formar o contorno com outras pessoas, ou mesmo eu sozinho, ou eu e você, construindo a borda, o contorno. Quando eu olho para dentro desse espaço, né, ele tem um tanto que eu não sei. Da mesma forma que tem um tanto que eu não sei dentro de mim. Uhum. Então, acho que é nessa relação que eu tive a coragem de falar, gente, vamos experimentar essa novidade, esse negócio, para a gente também continuar trabalhando, porque o mais importante era descobrir um outro como, né? Um outro como para continuar o trabalho, não dizendo que ele é o mesmo, não, reconhecendo todas as diferenças desse processo. E isso é muito importante, né? Ah, vou fazer de conta que é a mesma coisa, não é. Uhum. Não é a mesma coisa, eu não tenho o cheiro das pessoas, eu não tenho o abraço que eu adoro ter, eu não tenho o chão de madeira dos estúdios, eu não tenho, né, o cafezinho, a brincadeira, né, os olhares mais perto, mas tem muitas outras coisas. A gente trabalhou com. Eu estou perguntando Uhum. por uma dessas outras coisas que se abriu no Zoom foi também a possibilidade de ter pessoas de vários lugares do Brasil no mesmo círculo e pessoas até que moram fora do Brasil participando de um mesmo círculo, né? A gente tem círculos que tem pessoas eu em Recife, pessoas no Rio de Janeiro, né? Lisboa. Lisboa, pois é. E aí fala um pouco como está sendo para vocês. Eu acho que isso é uma paixão, né? Porque eu vivia de mala e sapato, né? Se a minha vida era comprar mala e sapato, porque eu era a viajante perfeita, né? Então, é, agora os lugares chegam até mim. Uhum. E a gente também pode misturar as pessoas. Ai, que maravilha!
entendeu? Você participar mais dos grupos do Rio, e as coisas estão se misturando mais mesmo agora, porque no início a gente ainda teve que fazer contornos mais claros, né? Claro que, obviamente, no primeiro momento as pessoas de Lisboa, não, vamos lá, vou poder participar. E agora está tendo uma mistura no processo formativo, né? Das pessoas poderem acompanhar outros grupos e poder não só mover com o seu grupo pessoal, que você acompanha, mas também poder mover com outros grupos, não só nos retiros, né? Isso. Porque a gente. Ah, Perguntando também, porque para nós, para gente que já praticava, a gente já sabe mais ou menos como funciona um círculo, a gente já teve no presencial, a gente já tinha uma experiência, né? Já tinha uma bagagem, uma trajetória. Então, mudar para o Zoom, obviamente, tem muitas diferenças, mas a gente já tem né, a nossa experiência, o que a gente já sabe ajuda a encarar o que ainda não sabemos de uma maneira mais segura, talvez, não sei, nem sempre, né? Mas eu tô aqui pensando, nas pessoas novas. e para iniciar pessoas no movimento autêntico pelo Zoom, como é que está sendo essa experiência? Você já fez o quê? Dois grupos de iniciação desde o ano passado até aqui? Como é que É, foi? o primeiro grupo eu estava com medo e até o Guto me deu um grande suporte. Obrigada, Guto. Vamos lá, vamos abrir. Foi em julho do ano passado, alguma coisa assim, porque eu não faço muitos grupos de iniciação, né? Eu inicio mais as pessoas individualmente. E, enfim, e agora eu percebo, eu acabei de fazer um, né, em março. Eu percebo que é totalmente possível. É claro que a gente vai criando alguns tipos de cuidado. Quem são as pessoas, de onde as pessoas estão vindo? Eu não estou com as pessoas presencialmente. Então, é um trabalho que tem um convite para se aprofundar, né? Claro que num primeiro encontro eu não vou colocar as pessoas para mover de olho fechado durante uma hora, não é nada disso. São pequenos momentos, né? E a gente tem muito assentamento da testemunha, muito ground da testemunha, e da escrita e da palavra, e isso assenta muito. Então, eu estou percebendo que é completamente possível fazer o trabalho, iniciar as pessoas, e o trabalho se tornou também mais possível para outras pessoas que queriam fazer, mas que às vezes ficavam organizando uma viagem minha para não sei aonde não dava certo, para a Bahia, e não sei para não sei, né? E não acontecia. Então, acho que também tem esse movimento de eu estar indo, né? As pessoas estão vindo, mas porque eu estou chamando as pessoas, né? Então tem esse caminho paradoxal mesmo, né? O Zoom permite que eu vá e que as pessoas venham, A né? gente se Tem esse... encontra, né, nesse meio virtual, termina sendo um ponto de encontro sem sair de casa, cada pessoa no seu espaço, né? E isso E também isso é é uma um círculo. intimidade, né? As Isso é pessoas um ponto de movendo, intimidade. exatamente, as pessoas movendo nas suas salas, no seu quartinho, no espaço que dá, não precisa também de muito espaço, né? Tem uma Não, pergunta aqui de Kiran Soraya, nosso fala, querido. fala. Ele está perguntando como você vê a função, a importância da atenção no movimento autêntico. Ele pergunta bem a cara de Kiran, né? Vamos lá. O processo da atenção no movimento autêntico, ele, acho que como todos os conceitos que eu posso subtrair quando eu entro na prática, é o paradoxo mesmo, a existência da, daquele suposto duplo, né? Daquele suposto dual, assim. A atenção, a própria palavra diz, é tirar atenção, né? É uma Uhum. relação é, de um exercício de foco
e de expansão. É o exercício de entrar para cada vez mais de entrar para que eu entenda o quanto eu sou fora. Uhum. Porque ser corpo é ser fora, com todos os meus processos de subjetivação. Então, dar a atenção, focar, criar borda para minha própria atenção, né, é um exercício de escolha, Uhum. que a princípio pode ser que seja difícil encontrar a escolha, mas eu acho que é na continuidade do refinamento da atenção que eu chego na escolha ou ser escolhido, e nessa escolha eu acho que se encontra micros espaços de grande liberdade. E eu acho que isso se potencializa, sabe, Kira, na relação movedor-testemunha. Uhum. Porque isso potencializa os meus processos de subjetivação subjetivos, as minhas marcas, darem espaço para que a minha prática de atenção, para a minha atenção encontrar espaço, porque testemunho é espaço. Absorver a testemunha externa e me testemunhar é criar espaço de não identificação, Uhum. de não me identificar. E muitas vezes o que me impede esse processo é eu estar colado na experiência e não me desidentificar com ela. Saber que ela vive em mim, mas não sou ela. Então, esse processo relacional das não legendas, das não histórias, eu percebo como, pelo menos nessa prática, né? Porque eu também estou podendo falar para você, Kiran, na prática do movimento autêntico, né? Eu tenho outras práticas, minha parceria com Fernando Eugênio, né? Outras práticas com BMM. Então, assim, tem outras práticas que eu vou recebendo, mas há anos eu venho realmente fazendo um zoom, né? Se eu posso Uhum. dizer, pensando no online, que o online me traz um foco e possibilitou muito foco e menos distrações, né? Não só as boas quanto as, né, as confortáveis e desconfortáveis. Enfim, é mais um bate-papo bom aí. Mas é isso, dentro do movimento É. autêntico, nesse momento, o que eu vejo é isso. E isso tudo que você fala também me faz pensar que essa abertura da prática, né, que a gente falava mais cedo, de não ter um objetivo específico, isso que você fala tudo me faz pensar no aspecto de exercício, né? É sempre um exercitar esse encontro entre movedor e testemunha. É sempre um exercitar essa construção da relação. É sempre exercitar essa construção de um campo onde vai acontecer esse encontro e as atenções, né, vão também sendo cultivadas, né? E aí eu vou percebendo o quanto esse encontro está acontecendo comigo, mesmo quando eu estou, entre aspas, sozinho, né? Porque eu sou habitada por muitos e muitas coisas. Então, essa relação que se estabelece muito visualmente, claramente, no campo movedora-testemunha, isso permite com que eu claramente comece a poder me observar também. Uhum. É Mas, isso. né? Essa questão acho que tem a ver também com, como falar, perdi aqui o fio da meada, perdão. Estou vendo aqui a pergunta de Kiran, um follow-up da pergunta, né? Seria então a atenção, a tradução de awareness no movimento autêntico?
Podia ser awareness, podia ser traduzido como atenção? Não, eu não. Eu acho que essa questão é uma linda questão para a gente discutir, mas eu diria que é um awareness já é para mim um espaço aonde a atenção já foi fisgada pelo campo sensório, já está no campo sensório. Eu já criei isso, eu já exercitei, eu já burilei, eu já instiguei, eu já cutuquei o meu campo sensório motor, né, para entrar em estado de abertura. Uhum. Então, o espaço de atenção, eu acho que seria talvez uma das dos caminhos, uma das trilhas para se chegar. Acho que ao awareness eu já considero algo de que algo já se decanta no corpo. E Uhum. aí vem a questão do embodiment, que eu acho que é outra questão, né? Que é outra questão. São muitas questões, mas a gente vai, não precisa dar conta de tudo agora. A gente vai. Não, não, isso é tudo uma brincadeira de pensar no corpo, né? E a gente, De o que eu quero dizer é que a gente vai ter mais tempo para brincar junto em outras, boa, né, boa. outros encontros e outras conversas. Não se preocupe que vai dar tudo certo. Tem uma outra pergunta de Bárbara aqui Aham. sobre, ela fala que no presencial, nos círculos presenciais, você, Soraya, como testemunha facilitadora, às vezes chega perto de um movedor ou de uma movedora, chega próxima fisicamente para dar um suporte, para dar um contorno. E aí ela pergunta como oferecer esse tipo de contorno pelo Zoom. É possível? Como é que acontece? Num primeiro instante, eu acho que o que eu posso fazer é, dependendo do grupo, normalmente eu trabalho com grupos onde se cria um tanto de confiança, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com continuidade. Eu posso falar o nome da pessoa. Eu posso, eu posso chegar perto. Eu dou um pin. Isso também é muito legal, né? Eu posso dar um pin, né? A gente fixa o vídeo, né, do Fix, movedor da né? para Isso é ficar olhando. incrível. Isso é incrível, né? Essa possibilidade de eu ir escolhendo aquilo que me coisa e de ir brincando nesse processo. Mas é claro, primeiro, Bárbara, esse evento de chegar perto é um evento muito raro, É bem raro mesmo. muito raro. É porque eu vou estar trabalhando com interpretações aí, de que o outro precisa de mim. E no movimento autêntico, eu retiro essa frase e falo: eu preciso dar, diante daquilo que eu estou vendo, eu não consigo ficar distante, dando um suporte nesse silêncio, né? Então, o aprendizado também é esse, né? Porque quando eu falo trabalhar com movimento, eu estou falando trabalhar com a pausa, quando eu estou falando, né, com a palavra, eu estou falando com o silêncio. Então, assim, isso está dentro, é intrínseco. Então, é, como é que eu sustento os meus incômodos? Porque eu tenho o desejo de dar suporte ao outro, Você fala né? você como testemunha, não é isso? Como testemunha, é. Eu estou como testemunha, sou silenciosa, não me movo, Uhum. mais uma característica do movimento autêntico, né? Eu estou em pausa, com a minha coluna na vertical, seja sentada ou seja em pé. Essa verticalidade é importante para cabeça, coração, bacia estarem assentadas nos isquios ou nos pés. Como é que o outro me move, me comove no meu interesse, desejo de querer dar suporte ao outro? Como é que eu sei se o outro não me diz? Uhum. Vai ser uma interpretação, né? Ou vai ser porque eu já conheço a história da pessoa, né? Então,
O que eu digo normalmente é que se a pessoa estiver precisando muito de suporte, é que ela abre os olhos e se aproxime de mim. Uhum. Se eu julgar que aquela pessoa precisa muito, né? Se eu meu julgar e interpretar, eu vou fazer algum movimento diante dela, vou chegar perto, né? No Zoom, eu faria se aquilo está insuportável de eu, Soraya, testemunha, sustentar. Eu não consigo suportar. Eu vou tocar o sino para todo mundo. Eu tenho a Uhum. possibilidade de tocar o sino. Eu posso tocar o sino, finalizar, né? Que o sino toca, é tocado para iniciar e para finalizar o tempo do movimento. Ou então eu posso dar o nome, abrir o áudio, meu áudio e dizer: Conrado, você precisa do meu suporte? Você Eu acho gostaria de chegar que perto de mim? é porque realmente a pergunta dela tem a ver com um caso, com uma exceção, né? Uma coisa extraordinária. E eu estou pensando também que no Zoom, a própria maneira de construir o campo coletivamente é feita de um jeito, né? As pessoas sabem, de algum jeito, cada movedor, cada movedora que entra num círculo pelo Zoom à distância sabe que vai estar no seu espaço, né? Às vezes sozinho, sozinha em casa. Então, isso também afeta a construção do campo, né? Enfim, o campo vai sendo construído com atenção para esses elementos, com consciência desses elementos e, obviamente, os É, desenrolar, né, desse trabalho vai ser afetado por tudo isso, né? claro, claro. Eu acho que é sempre importante quando a gente abre a roda de que coisas podem acontecer, né? Uhum, E que você pode estar tocando o sino, e tudo depende do tipo de campo que você constrói com as pessoas. Durante esses 30 anos que eu pratico o movimento autêntico como facilitadora, né? 25 por aí de constância no Brasil, eu entrei na roda para dar, né, para dar para perguntar se a pessoa queria 2 vezes. uhum. E é por isso que muitas vezes eu falo bastante no início do trabalho. Sim, isso É por isso também. que a gente, não é? E às vezes até eu falo, nossa, Soraya, você está falando tanto, mas tem algo sobre criar um campo mesmo, porque vamos fechar os olhos, Sim. né? Se é uma pessoa que eu conheço muito pouco, eu vou tocar o sino, né? Vou acreditar também nas entrevistas que vou fazer antes da pessoa participar do grupo, Uhum. né? Então, tem todo um jeitinho da gente cuidar da situação. Agora, é claro, sempre vão ter situações desafiadoras, mas lembre-se, não é o outro que precisa de mim. Ele pode até precisar de mim, mas o quanto que eu sustento algo do outro, que é eu preciso cuidar do outro. Uhum. Isso que você fala me faz pensar que isso que a gente sempre fala nos grupos, nos círculos, né? Que do mesmo jeito que a movedora, o movedor se trabalha como testemunha, testemunhando a si mesmo, a si mesma, a testemunha também está movendo em pausa, à disposição, por assim dizer, né, dos movedores, das movedoras, mas a testemunha Isso. também está sendo movida o tempo todo e se trabalhando como movedora, né? Então isso também é um dado importante para o trabalho, né? Essa pergunta de Kiran sobre a atenção me faz pensar também numa questão que vira e mexe a gente traz nos círculos, que é a diferença entre observar e testemunhar. Você fala um pouquinho?
Acho que é importante também numa conversa como essa de chegar nesse É, nível. gente, obrigada pelas perguntas, tá? Elas me ajudam a pensar e me ajudam a também a clarear coisas com vocês e poder falar. E cada vez que eu falo de um jeito diferente. Isso é muito legal também. Cada vez que eu leio a frase da Janet, eu leio de uma maneira diferente. Uhum. No movimento autêntico, no contorno da prática do movimento autêntico, existe uma diferença entre observar e testemunhar. O movedor, a movedora, dá um passo à frente para fechar os seus olhos, legitimando aquilo que sabe de si e aquilo que não sabe de si, se abrindo para o desconhecido. A testemunha é aquela que, ao dar um passo para trás, ela dá né? O movedor dá um passo para frente, a testemunha dá um passo para trás. Quando a gente está no círculo, a gente claramente pode fazer esse movimento. Ela dá um passo para trás para criar espaço e estar mais perto ainda. É um ato não é um observador, claro que existe observador participativo, tem várias coisas, mas é o outro nome, né? O movimento autêntico, ele tem a característica que eu também chamo de metodologia do testemunho, que é criar espaço não só do outro, mas de si próprio, Uhum. das desidentificações. Mas para isso tem uma metodologia. Então, a gente tem perguntas específicas para o testemunho de si e para o testemunho do outro. E essas perguntas podem se desdobrar infinitamente nas várias práticas, à medida que eu observo, testemunho, né? A fisicalidade, as sensações, os pensamentos, as legendas, as projeções, as interpretações e contextualizo com a minha vida. Então, é um mergulho numa cartografia das próprias sensações, né, na presença do outro, que é isso. Tanto a movedora está em contato com a. Né, eu estou sendo testemunhada, então é sobre mover na presença de um outro, né? Tem um outro olhando para mim, Uhum. né? É Me relacional, testemunhando. é relacional num sentido muito radical, concreto, né? Visceral. Concreto. Não é um professor que está olhando para vários e pode. Não, ele está ali. E o ground form, que é falado, é duas pessoas. Por isso o Totalmente. trabalho da dupla é tão importante no movimento autêntico. Eu ter essa possibilidade de mover, inclusive não mover. Né? A diferença, voltando, né? Mover na frente daquela pessoa que eu sei que não está depositando em mim suas próprias interpretações, e sim trabalhando com consciência os seus próprios julgamentos e projeções, cria um espaço em mim de muito mais liberdade. Eu posso ser muito mais coisa Sim. diante de aquele que é responsável. E isso é, para mim, um trabalho político, de uma responsabilidade mesmo, de poder, eu cuido das minhas projeções. A gente pode, no final, falar, nossa, tivemos coisas em comum, temos histórias, eu tive essa história, você também, é a minha história, mas é um algo sobre, eu também, e não sobre, eu sei o que você está movendo. Né? E também uma questão é que a testemunha não está o tempo todo procurando coisas, né? Ela está aberta, está disponível ali, né? Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo assistência para você num grupo de iniciação aqui em Olinda, anos atrás. E eu lembro de você perguntar para um movedor especificamente. Você perguntou a ele como é poder se mover na frente de uma testemunha que não está querendo diagnosticar você.
que não está querendo diagnosticar o seu movimento, achar um sentido no seu movimento, que está simplesmente aberta para receber o que quer que você, né, coloque, o que quer que você coloque nesse círculo, né, nessa roda, o que quer que você mova. E acho que isso é uma coisa importante também. No início, a gente falando dessa abertura, no início dessa conversa aqui, a gente falando dessa abertura, né, de poder ser várias coisas em momentos diferentes, às vezes no mesmo momento ser várias coisas diferentes, né, tem sim uma importância política. Como é que você vê essas possíveis aplicações do movimento autêntico na vida hoje, nesse mundo aqui de isolamento social, crise política, pandemia? Acho que o movimento autêntico é aquele menor, 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 enorme. É aquele monte de menores, aquele micro, né? E se a gente está no micro, eu posso me considerar um vírus também, né? Eu sou micro, né? O mundo dos micros, né? Do pequeno, que pode me contagiar na minha potência. Uhum. O movimento autêntico para mim é arte, é saúde, é clínica, é processo pedagógico, aprendizado, educação, é processo ecológico, porque transita nesses campos, né? Ter instrumento para ter recursos de embodiment, de corporificação, de encarnação, no momento de tanta morte, é poder fechar os meus olhos, sentir muita dor, muita tristeza, mas ainda assim entrar em contato com a vida que habita em mim. Política e ecológica, Então, Bianca está falando aqui. que Duas lindo. perguntas, Soraya, que eu acho que são importantes. A Fale, primeira, meu irmão. falar a Estou adorando primeira, conversar com você. E as perguntas também das pessoas. a ideia é essa, a gente sair conversando, abrimos a conversa, não sabemos onde vai dar, assim como na prática do movimento autêntico. Tem muito cuidado, tem muito contorno, mas também tem uma abertura muito grande de a gente não saber onde é que vai dar. Então vamos embora. Vou falar. Primeiro foi Rosela que fez a pergunta de. Ela pediu para você falar sobre. Rosela! Pois é. Aí, Rosela, que honra, minha mestra Rosela! e ela perguntou, pediu para você falar um pouco sobre o feedback no movimento autêntico. E acho que aí a gente entra no testemunho, né, em si. E Lilica perguntou aqui o que seria uma ética do movimento autêntico. Perguntas assim, Simples, né? maravilhosas, coisas simples. Ah, eu vou começar pela ética, porque me conecta diretamente com a pergunta com a resposta que eu não tinha, mas que eu fui aqui encontrando para o Kiran sobre a atenção, Uhum, sobre o espaço de abertura de possível escolha relacional. E eu acho que isso tem a ver com o testemunho da Rosela. Na verdade, as duas perguntas têm a ver. O processo de me testemunhar me leva para um campo direto do quanto expressar, modular a minha expressão, modular a minha contenção, modular com quem que eu estou falando. Porque uhum, muitas vezes as pessoas perguntam se o movimento autêntico tem a ver com o espontâneo. O espontâneo dentro da nossa cultura, do que significa espontâneo, faço o que eu quero, não tem a ver.
Porque não é sobre fazer o que eu quero. No começo, até é um pouco, que é assim, poxa, mas o que que eu quero? Eu não conheço o meu desejo. Então, eu preciso Uhum. conhecer o meu desejo. Mas dentro de um contorno, né? Se eu quero mover grande ou entreabro os olhos, eu tenho determinados cuidados que colocam o outro como presença. A ética está nessa relação direta de uma construção, desde o início, basal, de ground form, com o outro. É com, né? Então, acho que a construção da ética pessoal, né, e aí coletiva, e aí vai depender de que nichos coletivos, né, vai se criando éticas, porque eu tenho a possibilidade nessa construção de fazer pequenas escolhas sutis, né, num processo de continuidade, né, do quanto, do como, do onde, e poder me conter, né? E até muitas vezes falar, vou reprimir. Uhum. Isso não cabe agora, não é? Vou reprimir, matar aquela pessoa que eu quero matar, não é isso? Vou reprimir. Então, assim, e vou dar conta desse movimento quando eu puder dar conta desse movimento para eu ter uma relação de mais espaço com aquela coisa. E o testemunho, Rosela, é isso. É uma construção gramatical. Ela é gramatical porque depois tem uma fala sobre isso, e a fala é fundamental para o processo cognitivo de embodiment, de corporificação. E está nos nossos planos fazer uma Bom, conversa totalmente dedicada à palavra no movimento autêntico, porque é um tema aí muito amplo e a gente já conversou um pouco da possibilidade de fazer uma outra live como essa, mais para frente, dedicada só a isso, só a falar sobre a palavra no movimento autêntico, só fazendo esse e eu vou parênteses. dar só uma palhinha aqui. Eu não falo, não é feedback, porque eu não falo do outro. Sim. Eu falo do como o outro me afeta. Então eu falo de mim. Eu nunca falo do outro. O que eu falo do outro é que eu vejo os seus óculos, eu vejo o seu rosto e eu vejo beleza, eu sinto beleza, né? Eu sou encantada, meu rosto sorri ao te ver, né? Então eu tiro o que eu vejo e vejo como aquilo que eu vejo, que eu ouço, me afeta. E aí eu vou escolher se eu posso falar, se eu não devo falar, se eu, né? Eu vou fazer as minhas escolhas. Mas isso é um exercício. E como Uhum. exercício tem um manuseamento da baba, como eu gosto de dizer, né? Esse tubo que fala que sou eu, que é meu corpo, né? Meu corpo é meu corpo que fala, não é a palavra não está ali solta, né, no ar. Essa palavra solta não me interessa. Me interessa enquanto ressoa, né? Ui, essa palavra também é minha. Deixa eu comer ela aqui, deixa eu digerir ela aqui. Então, o feedback tem o nome de testemunho, a testemunha não tem o nome de observadora, porque é sobre mim, é sobre como o mundo me afeta. Então, não é sobre a coisa, é sobre como a coisa me coisa. E esse É, trabalho infinito de como a coisa me coisa, que é o trabalho do movimento autêntico. eu estava lembrando de uma brincadeira, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com você e a gente brincando com essa coisa do observador, observador e testemunha, né? E aí eu estava falando sobre a baba também, como tem gosto essa Tem palavra gosto. observador para mim. E aí vou até botar o óculos para fazer a coisa, que Vou botar também. para mim o observador é aquela pessoa que bota a mão no queixo e fica, interessante. Tá o tempo todo ali avaliando, né? Tá o tempo todo avaliando, tá o tempo todo muito racional. E a testemunha é outra coisa, né? A testemunha tá ali aberta, tá ali já realmente disponível, acolhedora e se deixando, disposta a se deixar afetar pelo que quer que aconteça, né? Porque ela não sabe o que vai acontecer. Se nem a E ela movedora só sabe, pode né? ser ela só pode ser afetada porque ela já tem dentro dela uma movedora viva.
Exatamente. Né? Exatamente. Existe também esse caminho, né, que eu acho que é interessante falar, né? A gente começa no movimento autêntico, a gente começa a prática movendo. Vou fechar os olhos e vou mover na presença de uma testemunha ou de várias testemunhas. Primeiro passo, né? Cultivar a minha testemunha interna, a minha capacidade de me acompanhar como testemunha de mim mesmo. E a partir desse trabalho, naturalmente vai desabrochando a possibilidade de eu acompanhar de olhos abertos outros movedores e movedoras, né? Então, é Esse bem... naturalmente, Conrado, é um trabalho minucioso de voltar do movimento e poder falar o movimento e receber testemunho, né? Naturalmente dá muito trabalho. Pois é, naturalmente é um trabalho de botar a mão na massa, né? Mas é isso, é a questão da. Eu fiquei pensando também essa questão toda da ética que Lilica trouxe. Hum. Em muitos sentidos, eu posso dizer que a disciplina do movimento autêntico é uma ética em si. Toda a estrutura, né, formal do movimento autêntico, a relação testemunha, movedor, movedora, o trabalho todo com a palavra, né, que é tecido, que é cultivado nessa relação me faz pensar no movimento autêntico como uma ética de construção de relações interpessoais, né? Então, Arrasou, bem por aí. arrasou, E é uma arrasou. coisa muito como Bianca falou também ali em cima, né? É político e é poético também, porque é muito bonito poder construir um espaço de relação em que cabe a complexidade, a multiplicidade de cada pessoa, de cada ser humano, né? É. Então, essa abertura, esse cuidado todo, esse contorno todo, né? Possibilita uma abertura, eticamente possibilita uma abertura que realmente a gente na sociedade de hoje não tem muitas chances de exercitar, né? A gente está o tempo todo se definindo, eu sou isso, eu sou aquilo, minha profissão é essa, minha orientação sexual é essa, meu pronome é esse. Então, assim, está num espaço onde eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo, está num espaço onde eu posso não saber o que é que eu sou naquele momento preciso, é uma coisa realmente rara. Não mover. Não mover, mover no ar. Tem uma frase da Marcinha Feijó. Vou falar. Eu nunca falo, mas eu vou falar. É dela. Se eu não mover, você continua me vendo. Essa frase é no mundo do entretenimento, no mundo de se eu não apareço, eu desapareço, né? Uhum, É incrível essa possibilidade de realmente experimentar a pausa na presença do outro que está disponível e tem habilidade somática para testemunhar a pausa, se for de uma hora que seja. uhum, exatamente. É, a A gente pessoa, tem. Ah, a pessoa que ocupa esse lugar de testemunho, que desempenha, né, esse papel, ela precisa ter essa preparação e existe também uma escolha, né, uma disponibilidade para se deixar afetar, para acolher o que vai aparecer. Então, essas duas coisas, né, tanto a trajetória, tanto essa capacidade quanto a escolha, a disponibilidade também me falam de ética, né? isso, e até porque para eu ter disponibilidade, por isso que eu falo do paradoxo, eu tenho que ter contorno a mim mesmo, né? Eu tenho que modular a minha disponibilidade para estar com o outro. Senão eu sou inundada pelo outro, É isso aí. né? E você vê que agora, nesse ponto da conversa, fica muito óbvio a relação, né?
que mover é testemunhar e testemunhar é mover. Uma coisa que a gente fala nos grupos e que parece palavras ao vento, né? Parece uma coisa abstrata demais, mas na verdade a gente vai redescobrindo a verdade dessa afirmação a cada passo do caminho, porque é uma prática, né? Não é mais do que uma filosofia, mais do que uma série de preceitos éticos. É uma prática, é uma coisa que só o movimento autêntico só faz sentido na prática. Ele só vai ganhar sentidos e se abrir para outros sentidos no seu exercício prático, né? A gente Bom, e fala falando da prática, tem mais pergunta? Porque a gente pode divulgar a prática. exatamente. A gente vai ter um grupo de prática para pessoas. A gente vai ter de tudo esse ano, hein? Atenção. A gente vai ter mais um grupo de iniciação em grupo pelo Zoom, que é muito importante, é uma chance rara aqui fazendo a Raro. propaganda. E vamos ter grupos de práticas. Mais um grupo de prática que vai acontecer agora, dia 17 de abril. Ainda dá tempo, tem poucas vagas ainda restando. Fala, Soraya, pra gente desse grupo. Eu estou vendo aqui Silvia Jardim dizendo eu quero. Ô, Silvia, entra em contato comigo, meu amor. A Betina Gelman tá aqui. Fico só babando. Pois é, mas só babando, vamos trabalhar a baba. Isso aí, vamos mover. Olha a Angel aqui, cadê? Olha, saudade, bom escutar. Tem um monte de gente aqui, fronteiras diluídas, exatamente. Fronteiras construídas e diluídas o tempo todo. Gente, é o seguinte, tem um grupo de prática que vai acontecer no dia 17 de abril, que é um sábado próximo, sem ser esse agora, o outro, de 10 às 2 da tarde. É um grupo de prática para as pessoas que conhecem o trabalho, já foram iniciadas no trabalho, já conhecem alguma coisa e podem viver uma prática sem ter que estar num processo formativo. Não pode, não querem estar num grupo contínuo, né? Porque os grupos normalmente acontecem uma vez por mês, e tem algum grupo que acontece de 2 em 2 meses e tal, mas eu gosto muito de trabalhar com continuidade, né? Então, eu promovo poucos grupos avulsos, porque eu acho que o movimento autêntico é sobre continuidade. Mas eu estou me abrindo cada vez mais para ter mais grupos de prática. Então, aproveitem. A gente vai ter um agora, eu acho que um em julho. E uma iniciação para quem nunca fez em junho. Se você estiver interessado, você entra no Instagram do Movimento Autêntico, coloca a sua mensagem que Conrado vai estar olhando, né? E a gente está postando sempre. Mas se você, que eu vejo que tem gente aí, Kiran, Lilica, sei lá, outras pessoas que estão aí que eu não estou conseguindo lembrar do nome agora, que não estão em nenhum grupo, que gostariam de praticar e já a Marcionilha, mas a Marcionilha também está em outro grupo agora. Ou seja, pessoas que estão com vontade de mover e não têm um grupo para participar porque não estão no processo formativo. E a gente vai em outro momento também falar do processo formativo, Sim, né? sim. Então a gente vai começar a abrir temas assim que a gente possa ir pensando coisas para falar. Então, lembrem, dia 17 precisa, é número reduzido. Isso é importante. O Zoom trouxe para mim uma redução de no máximo 10 pessoas. E essa, porque eu preciso ver todo mundo na tela, eu preciso ver o movimento, eu preciso testemunhar. Não é aquela coisa que eu tenho que ficar passando página, é sobre relação, a gente vai falar, a gente vai se olhar, a gente vai se ver. E objetos, entre aspas, são vivos. Coisas incríveis acontecem através do Zoom. Coisas incríveis estão acontecendo cada vez mais nesse exercício
de considerar também esses instrumentos que a gente tem, não apenas objetos, mas coisas, que é diferente de objetos. Outro dia eu falo sobre isso mais, tá? Só complementando o que a Soraya falou, esses grupos de prática, né, são práticas avulsas para pessoas que já foram iniciadas no movimento autêntico, ou que já fizeram uma sessão individual, ou um grupo de iniciação. Pode ter sido há muito tempo atrás, não tem problema. E é perfeito para as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil, né? E que agora tem essa chance, né? Não precisa esperar a Soraya voltar presencialmente para o lugar onde você mora. Você pode vir. Estou aqui fazendo a propaganda também, viu, Soraya? Você pode vir Boa! para o Zoom e, por tudo que a gente já falou aqui, né? O Zoom tem sido, sim, um espaço muito, muito privilegiado. Inclusive, a gente já conversou muito que quando acabar tudo isso, quando passar essa nuvem aí, quando for possível retomar os encontros presenciais, mesmo assim, a gente tem todo o interesse em continuar fazendo os círculos pelo Zoom, à distância também, justamente para contemplar pessoas que estão fisicamente distantes, né, geograficamente distantes. Então, a experiência tem sido Claro! boa, que não tem por que abrir mão disso, né? Mesmo quando a gente Não. voltar aos grupos, a gente há de voltar os grupos presenciais, não tem por que abrir mão de mais uma possibilidade de encontro, né? Ele pode manter uma continuidade ou uma possibilidade de um encontro raro como esse, fazer pessoas de vários lugares se encontrarem, e que não precisa ser um encontro pontual, como eu vou para Recife, né? 2 vezes ao ano. Não, e o entre, né? Esse tempo, ao longo de março até novembro, você pode fazer outras práticas, né? Tá com outras pessoas de outros lugares, que é uma delícia isso, né? Tem sido uma delícia mesmo reunir pessoas com o mesmo interesse de prática. E isso, eu acho que isso aumenta a nossa capacidade de, de ser fungo, não é isso? É isso aí. Kaline está perguntando aqui, então, para quem nunca fez, esse ano de 2021 ainda vai ter um grupo, já teve um grupo de iniciação esse ano, não é isso, Soraya? E Foi. a gente vai ter um novo grupo de iniciação, se eu não me engano, é julho, é isso? Eu não estou com a É, agenda. Júlio. Mas aí, Kaline, você fica de olho no nosso perfil aqui, @Movimento Autêntico. O perfil do Movimento Autêntico aqui no Instagram. A gente já postou a agenda toda do ano. Então, segue a gente e manda uma mensagem que eu posso te mandar essas datas. Para uma pessoa que quer ser iniciada no grupo de iniciação, né, que é uma oportunidade rara pelo Zoom, e se você também pode ser iniciada por uma sessão individual, é só combinar com Soraya, manda mensagem para a gente também. Você pode mandar mensagem, pode mandar um DM para esse perfil, @Movimento Autêntico, bem simples. Você pode entrar no nosso site, movimentoautêntico.com, e existe um e-mail também, movimentoautêntico.rj@gmail.com. Por qualquer um desses canais, você pode entrar em contato para saber das datas, para se inscrever nos grupos, seja grupo de prática, seja grupo de iniciação, seja sessão individual. A gente recebe as mensagens e encaminha vocês. Estamos querendo sempre receber novas pessoas, então entrem em contato. E também 19 de junho, 19 de junho, né? Olha aí. iniciação. E Grupo de a iniciação prática, 19 de 17 de abril e 24 de julho. Joia. A gente vai ficar mandando sempre vai ficar postando esses lembretes, né, da agenda, né? Vai chegando perto, a gente vai sempre postando e lembrando vocês aqui pelo perfil. Também uma coisa importante para dizer é que se vocês quiserem sugerir, se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem sugerir temas para essas conversas da gente, que vão acontecer, vão ficar acontecendo regularmente aqui pelo Instagram, manda também. Pode mandar pelo e-mail, pode mandar por DM para o perfil Movimento Autêntico,
queria que vocês falassem, de repente podia ser interessante tal tema, ou então gostaria muito que vocês falassem sobre, né, um tema específico, ou então tem uma pergunta, manda pra gente, porque essas conversas vão ser exatamente o espaço para falar sobre essas coisas, né? Responder perguntas E aí eu e falar penso sobre a prática. também, desculpa te cortar, mas eu penso também que a gente pode estar fazendo convidados, né? Por exemplo, eu Uhum. gostaria de convidar o Guto para a gente contar da história do movimento autêntico no Brasil, né? E a Bela do processo formativo. O Guto está dizendo aqui, o Zoom foi uma expansão do nosso campo virtual, arte e vida, né? Aí. É isso mesmo. Gente, a gente falou que era uma conversa de meia hora. Mas estamos bem, estamos bem. Acho que ainda não, o Instagram ainda não me avisou que está chegando no fim da live, então a gente ainda tem um tempinho para terminar tranquilo. Que ótimo. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente já vai finalizando então. Última chance para vocês fazerem perguntas. A gente está bem tranquilo também nessa conversa, sabendo que vão existir outras oportunidades, né? Então fiquem de olho no perfil, no Facebook, no Instagram, porque a gente vai ter outros encontros como esse para conversar, tá certo? A E gente eu chamou estou vendo esses aqui as encontros, suas pessoinhas. a gente chamou esses encontros de comover. Todas as palavras que cabem nesse verbo comover, né? O próprio verbo comover, o verbo ver, a palavra como, o verbo mover. Então, todos em O Conrado, co de estar junto, né? Co, tá com, tudo isso. você está perfeito para fazer essa mediação. E é maravilhoso ser perguntada por uma pessoa que conhece tanto o movimento autêntico como você. Então, é muito bom, porque também aquilo que eu não falo, você pode falar, né? Tamo junto, tamo aqui para isso, né? Para comover, mover junto, conversar, conversar. Versar com, né? Isso aí. E Rosela, vamos fazer sim uma dessas lives, com certeza vai ser sobre o trabalho com a palavra, tá certo? Muito obrigado para todo mundo que veio, para todo mundo que fez perguntas, para todo mundo que ficou aí caladinha, caladinho, só observando, só testemunhando. E estamos aqui, vamos seguir, vamos fazer outras conversas como essa, tá bom? Conrado, muito obrigada. Que bom que a gente iniciou, não é? A gente E abriu esse campo da gente sair falando um pouco mais desse trabalho que nos comove tanto, né? E no seu pequeno, no seu espaço de mais uma das práticas, essa é uma prática que a gente resolveu adentrar, né? Pesquisar, focar, trazer nossa atenção e corporificá-la, né? Então, que a gente possa partilhar isso e que as pessoas possam estar partilhando com a gente, né, também. é Tanta gente que já exatamente fez, essa. né? É exatamente esse o espírito, né? Compartilhar, partilhar a prática, partilhar reflexões sobre a prática, tanto para quem já pratica, como para quem está chegando, tem interesse, né, em chegar junto, chegar perto e começar a mover e testemunhar também. Então, nos procurem pelos canais, pelas redes sociais e a gente volta a se encontrar aqui em breve. E o Kiran acabou botando muito importante esses encontros para a divulgação e expansão do MA. Exatamente. Obrigada, Kiran, pela tua presença, pelas perguntas maravilhosas que faz eu fazer assim, dar uma Essa é a entrada. E eu ideia. tenho que responder movendo, né? Mas é São isso. perguntas que eu tenho que responder movendo, né? Abrir para perguntas é se abrir para o desconhecido também, né? Vamos ver o que é que Com vai dar. certeza, com certeza. Tô disposto aí a venha o que vier, vamos lá. Pois, Hum, Andréia, obrigado também.
E estamos juntos. Obrigado a todo mundo. Boa Gente, noite. se cuida todo mundo. Boa noite. E não a tudo que não é para ser, e sim para tudo que é para ser. Vamos botar a nossa vida, a energia da nossa vida para funcionar, porque é só com ela que a gente, nesse momento, pode contar e com a rede vital dos nossos encontros. Isso aí. Saúde, amor e tranquilidade para todo mundo. Beijos. Beijo, Sol. Beijo, querido. Gratidão. Graças. Graças também.